Shalom, queridos, aqui é o Ney Yosef. Bom, amados, deixa eu fazer um pequeno análise aqui para mostrar para vocês o ensino bíblico sobre a divindade de Cristo. Eu estou aqui com o texto grego, tá? Que é o idioma original em que os ditos de Jesus, os ensinos dos apóstolos foram escritos. E estamos aqui com o texto grego. Eu vou mostrar uma análise aqui bem rápido, mas que com certeza aqueles que têm a mente aberta entenderão e vão perceber que a ideia da divindade de Cristo não é uma construção teológica. Muitas pessoas alguns críticos tentam passar a ideia que as confissões de fé que Cristo é semelhante ao Pai é algo que não passa de uma construção teológica, uma construção interpretativa teológica. Vamos lá. Então vamos lá aqui, ó. Aqui nós temos o texto em grego, que é o idioma original. Então por isso nós estamos já aqui no princípio de uma exegese, que é considerar primeiro o idioma original. Em arche, em logos. Aí temos aqui, em princípio, era o verbo. Verbo é logos, tá? Verbo é logos. Traduzimos a palavra logos aqui, ó, que eu vou colocar azul, tá? Como logos. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Então o azul é a palavra traduzida por verbo. Kai logos, ou seja, e o verbo em prostonteon. Eu vou colocar aqui esse teon aqui. Eu vou colocar com outra cor. Deixa eu ver uma cor aqui. Amarelo. Vamos ver. Nossa, ficou meio apagado. Não gostei não. Vamos colocar aqui uma cor vermelho. Vermelho. Kai teos em logos. Bom, vamos colocar o teos na mesma cor do logos, tá? Na mesma cor do logos, um pouquinho mais forte que o logos, tá? Kai teos em logos. Beleza. Ok. O que a gramática do grego nos ensina? Tá? O que a gramática da estrutura grega nos ensina? Primeiro nós temos os casos, né? Nominativo, dativo, genitivo, dativo, oblativo e etc. Acusativo, vocativo, etc. Vamos lá. Aqui nós temos pelo menos 3 verbos. Mas ok. Sendo bem simples, aonde que eu quero chegar? É isso aqui, ó. Nós temos o logos. E você está vendo isso aqui, ó. Isso aqui faz parte dos casos do grego. Né? Eu ainda não sei o que é caso. Então não vai dar para me explicar isso aqui agora. Então, assim, não vai dar para me explicar o que são casos, etc. E quando eu tiver um tempo, eu explico para vocês o que é um caso. De uma forma mais didática. Então aqui, eu estou falando quase assim para pessoas, tipo, como se você já soubesse de alguns princípios. Tá? Deixa eu colocar em preto aqui. Para não ficar muito misturado. Beleza.
Aí nós temos aqui o pai. Ok. Ok, beleza, gente. Aqui nós temos o theon, que está falando do pai. Tá? Aí nós temos aqui o proston theon, que é uma preposição. É uma preposição. Essa preposição está dizendo que o logos, aqui, o logos, ele está junto en proston theon. Estava com ton, tá? Ou seja, aqui é um artigo definido que também está o quê? No caso acusativo. No caso acusativo. Então, tonteon, prostonteon, no caso acusativo. Tonteon. Observe. O texto está dizendo que no princípio, em princípio, que é a tradução mais correta, em princípio era en logos. Aí nós temos um artigo definido aqui também. Era o logos. Era o logos. Era a palavra. Né? O logos. Né? Eu estou falando o logos, mas é ho logos. Em princípio era o ho logos. Kai ho logos novamente está com o quê? Com um artigo definido. Junto com o pai. Ok. Isso aqui é gramática. Tá? Isso aqui é gramática. Aí temos aqui um conjuntivo. Né? Então temos aqui o conjuntivo de ligação. Theos, ou seja, e theos, que é traduzido por Deus. Tá? Que é traduzido por Deus. E Deus era o logos. Ok, agora vamos lá para o nosso pequeno análise simples. E Deus era o logos. João está dizendo que o logos estava antes do princípio, tá, gente? Aqui, ó, dá a ideia que antes do princípio, ou seja, antes das coisas serem criadas, o logos já existia, tá? Esse é o sentido. Aqui não está dizendo assim que o logos estava no princípio, conforme dispensa que é o que está na tradução, tá? Aqui não está dizendo que no princípio estava o logos lá. Não, aqui está dando a ideia que antes do princípio o logos já estava lá. A pré-existência do logos. Ok? Então aqui não dá base para alguns tipos de interpretação que o logos foi a primeira coisa a ser criada. Não, o texto não quer dizer nada disso. O texto só está dizendo que no princípio o logos já existia. Simplesmente isso, tá? No princípio o logos já existia. Vamos lá? E, continuando. E o logos estava com o pai, junto, ao lado. Essa preposição aqui, ele traz um sentido de relacionamento, tá? Dinâmico, um relacionamento dinâmico. Vamos colocar assim. O logos aqui, ele estava junto, ou seja, tinha um relacionamento com o pai. Theon aqui está se referindo ao Deus Pai, porque o logos estava com o pai, com Deus Pai. Theon não quer dizer pai, tá? Mas aqui está falando do pai, né? Porque o logos estava junto com o quê? Com Deus, diz o texto aqui. E diz assim, ó, e o theos, que é o logos, que quem é o logos? O João tá, aí você pergunta, quem é esse logos aqui que estava junto com o pai? Alguém pode perguntar, com Deus. Aqui responde, ó, kai theos, ou seja, o Deus e Deus aqui é o logos, é a palavra. Ou seja,
Aqui responde a sua pergunta. Você pergunta, quem é então esse Logos aqui, o Logos, que está junto com o Pai aqui, com Deus Pai? Quem é ele? Aí o texto responde que o Logos, que esse Deus, esse Theos aqui, é o Logos. O Logos é o Theos. O que significa isso? Na regra da estrutura do grego, nós temos aqui, ó, chamado nominativo, que o nominativo ele destaca o sujeito principal de uma oração, da palavra. Tem um sujeito, uma pessoa que é principal aqui. Beleza? Está se destacando o logos, no caso acusativo, porque o theos aqui ele está no caso acusativo, demonstrando que o logos tinha um endereçamento, estava junto com o pai. Aqui temos um outro probleminha para resolver. Eu falo problema, não chega a ser um problema, tá? Aqui também está no caso nominativo, theos. Aqui está no caso nominativo, ou seja, o sujeito principal, o logos, e aqui nós temos o caso nominativo. O que destaca é isso aqui, ó, essa palavrinha aqui que destaca o caso nominativo. Olha aqui, ó, nós temos a mesma palavra, ó, essas duas aqui são as mesmas palavras, theos, theon, só que aqui está no caso acusativo, aqui está no caso nominativo, tá? O caso nominativo destaca o sujeito principal. Aí você me pergunta, mas então quem é o sujeito principal? O logos ou theos? Então, a questão é o seguinte, ó. Aqui nós temos o caso nominativo do predicativo. Aqui é um predicativo. Desculpe. Eu só troquei as bolas aqui. Na realidade, aqui é o nominativo do predicativo. Aqui. Ele é um predicado. Ele está predicando, ele está qualificando o logos. O que é isso? Aqui nós temos o caso, os dois estão no nominativo, os dois, mas um tem que ser o principal. Por que o logos é o substantivo principal? Porque nós temos aqui um artigo definido, que está definindo o logos. Logo, o kai theos aqui é um nominativo predicado, ou seja, theos está se direcionando a logos. Por isso ele está respondendo aqui, ó. E theos era o logos aqui, ó, o logos, no caso. O que significa isso, queridos? A melhor tradução aqui, a melhor tradução para você entender a semântica do que o texto quer passar, e eu preciso explicar para você, que seria que o logos era divino. Seria a tradução correta. Como assim? Então vamos lá. Seria assim, ó. No princípio era o verbo, ou a palavra. Temos o logos, a palavra logos aqui em grego. Meu Deus, o que eu pulei? Vamos lá, cadê? Aí aqui é o logos, que era a palavra, né? E o logos estava junto com Deus, com o Pai. Tá aqui, o prostonteon, né? E o logos e o theos, Deus, era o logos. Então, a questão é muito simples. A tradução seria: no princípio era a palavra, em princípio era a palavra, e a palavra estava junto com Deus, e a palavra era divino, ou divina. O que significa isso? Como aqui esse theos aqui é um predicativo, esse theos aqui está dizendo, João está dizendo que o logos tem a mesma essência do Pai. Exatamente. O Pai não é divino? Sim, o Pai é divino.
né? O Pai não é Deus, que traz a ideia de divindade? Sim. O que ele está dizendo aqui é que o Logos, esse Logos, que é a manifestação da palavra, ele também é divino. Aqui, ó. Ou seja, divindade, ele desfruta dos atributos da divindade. Ele é divino, semelhante ao Pai. Então, a minha análise é gramatical, a gramática determina isso, e essa visão minha não é uma visão exclusivamente só minha, mas é uma visão praticamente lógico-gramatical, mas nós temos a gramática de Daniel B. Wallace, que trabalha nesse aspecto, tá? Daniel B. Wallace, que é uma das maiores autoridades que temos em grego, no grego koiné, que temos uma das melhores gramáticas do grego, de Daniel B. Wallace, diz isso aqui. Beleza? Então nós não estamos inventando nada. Ok, então vamos lá. O que o texto em grego está determinando? Está determinando aqui claramente que o teos, aqui que se refere ao filho, né? Porque esse logos aqui se refere quem? A Jesus. É só você continuar lendo a palavra, você vai ver João aplicando essa divindade a Jesus, a Jesus, né? Aí vai falar que ele tabernaculou entre nós, e o verbo aqui se fez carne, etc. Entende? É só continuar o texto. Então você já entende que o Logos aqui está se referindo ao Filho de Deus. Então João está dizendo que o Filho de Deus aqui, ele é divino como o Pai. Ele possui a mesma divindade do Pai. Ou seja, isso aqui desmonta mais uma vez a falácia de muitos em afirmar que essa ideia que o cristianismo traz de Jesus como Deus, que traz a mesma substância do Deus Pai, isso é uma construção teológica, etc. Não é uma construção teológica. Isso aqui é uma determinação gramatical tirada da própria Bíblia. É muito simples isso. Amados, agora deixa eu mostrar para vocês algo que muitos judaizantes e outros desavisados gostam de fazer. Amados, o texto original, a língua original, o idioma original foi escrito nesse idioma aqui que eu estou te mostrando. É o grego. Esse aqui é o original, tá? Que o apóstolo escreveu, é o original. O que muitos estão fazendo? Estão fazendo isso aqui, ó. Eles estão pegando Bíblias em hebraico no Novo Testamento, né? Deixa eu pegar aqui um texto em hebraico, vamos ver, no Novo Testamento. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o mesmo capítulo e versículo do Evangelho de João e Yohanan. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo isso aqui, ó. Eles estão pegando o texto em hebraico e fazendo a leitura, né? Aqui nós temos Bereshit. Bereshit, em princípio, que é o mesmo o livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 1. Aí nós temos aqui, ó, Bereshit, Hayah, Hadavar, palavra. No princípio era a palavra. Ok? Aí diz assim, ó, Verhadavar, ou seja, e a palavra, Hayah et Elohim. E a palavra era Deus. Então vamos lá. Aqui ele já começa assim, ó. No princípio era a palavra e a palavra era Deus, era Elohim. V, conjuntivo. E Elohim, ou seja, e a palavra que era Elohim, que era Deus, e Deus era a palavra. Aí aqui, digo para você que quando ele interpreta esse texto aqui, ele está enganando você. Primeiro, o texto de João não foi escrito em hebraico. Simplesmente alguém
algum tradutor, porque temos vários tradutores que já fizeram isso, né? Pegaram palavras do grego e traduziram para o hebraico. Eu não estou aqui desprezando as traduções e tal. É bom para você fazer pesquisa, etc. É muito bom. Mas só que sempre respeitando o que é o original. O original foi em grego. O que está dizendo aqui? Se você extrai a semântica aqui do texto, né, o sentido do texto em hebraico, aqui tira totalmente a ideia da preposição. A preposição do grego. Cadê a preposição do grego? Dizendo que a palavra estava junto com o Pai. Aqui não diz isso. Aqui não tem nem preposição. Aqui não tem a ideia que essa palavra aqui está junto ao Pai. Não. Aqui simplesmente traz a ideia que a palavra era Deus. Pronto, e acabou. Então aqui não fala do Filho. Aqui é a mesma coisa que está dizendo assim, ó. No princípio era a palavra e a palavra era Deus. Tá? Bereshit haya hadavar, e a palavra era Deus e Deus era a palavra. Cabe a mesma coisa. Então aqui não temos a união do Filho, do Logos, que está junto com o Pai, mas simplesmente a palavra é como se fosse o próprio Pai aqui, sem distinção de duas pessoas aqui. Então, por isso que eu falo que isso aqui, quando uma pessoa... Primeiro, esses camaradas que faz isso, mas ele tem pouco entendimento do hebraico, o seu sentido do hebraico. Segundo, outros já fazem isso por propósito, para te enganar, para tirar a ideia. Então, para acabar logo com essa falácia, o texto de João foi escrito nesse idioma aqui. É aqui que você faz a análise. Agora, se você quiser fazer sua pesquisa, né, em hebraico, para ver como é que é tal, aí você vai lá, mas entendendo que a doutrina fundamental em que você se fundamenta é aqui. Falando do Novo Testamento, tá, gente? Do Novo Testamento. Depois nós falamos mais, tá bom? Que o Eterno vos abençoe.